Meus amados irmãos, queridas irmãs, louvado, bendito e adorado seja o nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, eu tenho lido sempre, eu gosto muito de ler os livros de Prado Flores. Prado Flores é um escritor mexicano, é o maior pregador leigo do mundo, prega muito lá no Vaticano. E o Prado Flores, eu gosto muito dele, que ele explora umas coisas, às vezes, que as outras pessoas não percebem. Ele então, eu vi um livro dele, Os Esquecidos do Evangelho. Nesse livro, ele diz que quer fazer um comentário sobre aquelas pessoas que são catalogadas como outros estudiosos, como as pessoas do Evangelho que estão em segunda linha, mas que têm também um papel insubstituível na história da salvação. E nós não podemos esquecer que o mais importante do Evangelho não é o que ele diz, mas é exatamente o que ele quer dizer. O Evangelho, ele é para nós como uma música, que até os silêncios são eloquentes. Nós vimos que até o silêncio ele é significativo, ele fala e ele grita. E eu vi uma coisa muito interessante nesse livro, Os Esquecidos do Evangelho. Ele fala sobre o filho de Judas. Ninguém vê falar no filho de Judas. E ele diz que o filho de Judas, o nome dele é Simão Bar Judas, foi um cristão da igreja primitiva, que acreditou em Jesus, mas que sofreu o desprezo, a condenação dos discípulos por causa do pai dele. Porque apesar de tudo, ele nunca deixou de ser o filho de Judas e sofria por tudo aquilo que o pai fez. Foi rejeitado muito. Aos poucos, foi se afastando da comunidade, mas não de Jesus, não do seu caminho de amor e de perdão. Um certo dia, ele comprou uma cópia do Evangelho de São João, que estava acabando de aparecer ali na praça. 30 moedas de prata custava aquele Evangelho. Ele leu o Evangelho lentamente, depois de orar, chorar, escreveu a seguinte carta para João. João, querido irmão na fé em Jesus Cristo, acabo de ler, meditar e orar profundamente com o maravilhoso livro que você escreveu. Eu sei que todas as gerações vão te agradecer e te admirar por uma obra tão teológica, tão mística, tão espiritual. Quanto a mim, João, somente a fé me sustentou para terminar a leitura. Você diz no final que escreveu esse livro para que todos acreditem. Certamente, eu te digo, se eu não tivesse acreditado antes em Jesus, jamais teria lido aquele livro. Mais ainda, se minha fé estivesse fundada em algum ser desse mundo, seu livro a teria derrubado. Em 5 ocasiões, você fala no seu livro do discípulo amado. Embora nunca digas quem é o discípulo amado, dá tranquilamente a entender que é você. Mas acaso os outros 12 não eram também discípulos amados de Jesus? Não tinham o mesmo amor, não recebiam o mesmo amor que receberam de Jesus? Por que você acha que só você era o discípulo amado? Ah, se a gente soubesse ver toda aquela riqueza, toda aquela beleza desta vida, de tudo aquilo que está acontecendo no nosso meio, às vezes a gente não percebe, a gente não vê, a gente passa despercebido por tudo aquilo. Ah, gente, nesse livro, o filho de Judas vai colocando para João: eu creio que todos os 12 eram discípulos amados. Não somente você, mas no capítulo 7, 24, você fala uma coisa interessante, que é preciso não julgar segundo as aparências, mas julgar segundo o juízo reto. Por que então, se você diz isso naquele seu livro, por que você condena meu pai e até chama ele de traidor e de ladrão, coisa que Jesus nunca o fez?
Eu acredito, porque vivi aquilo, que quer dizer, Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu único Filho, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Por esta mesma razão, eu acredito que Jesus não tenha condenado o meu Pai. E a fé em Jesus, não em meu Pai, me fazem pensar que o amor e o perdão de Deus foram maiores do que o pecado que meu pai cometeu. João, você escreve que meu pai foi um bandido e até roubava dinheiro ali na bolsa. Talvez você tenha razão, porque ele, eu e você somos capazes disso e muito mais. Mas é estranho que você nunca fale do que você e os outros 11 fizeram para ajudá-lo e salvá-lo. Eu sei que Jesus lhe deu tudo aquilo que os outros negaram, a confiança. Jesus nunca o condenou. E se não o fez, por que agora estão fazendo os seus discípulos? Porque não te lembras, João, que também você fosse ambicioso. Eu não li isso no seu livro não, mas li alguns anos atrás no livro de Marcos, quando você pediu para sentar à direita de Jesus na sua glória, e também para seu irmão ocupar o lado esquerdo, e com isso vocês aborreceram os outros que estavam ali. Não cabia a Jesus decidi-lo, como não cabe a Jesus premiar ou castigar ninguém. Mas se ele não condenava, por que os outros fazem? Não cabe a mim também absorver meu Pai. Eu simplesmente vejo Jesus glorificado e acredito nele, confio nele e me abandono à sua graça e o seu perdão. Sabe, João, não foi só o pecado do meu pai que condenou a Jesus, mas também o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Além disso, você, João, é testemunha, porque você foi ao sepulcro e quando chegou lá com Pedro, Jesus estava ressuscitado. E ali você viu, Pedro, que a morte não tem poder sobre ele. Você viu, João, que Deus era muito mais do que aquilo que vocês estavam fazendo, julgando e condenando. Olha, João, eu creio que em vez de pensar nas causas da sua morte, procurar culpados, devemos agradecer e aproveitar os frutos da ressurreição de Jesus, louvando a Deus que sabe escrever, certo, por linhas tortas, e que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus e o seu perdão. Sabe, João, não escrevo isso para te aborrecer, para te acusar, pelo contrário, em Cristo, eu te amo, te perdoo, como Ele perdoou as nossas ofensas, inclusive as do meu pai. Além disso, eu fiquei sabendo que você vai escrever algumas cartas às igrejas de Deus. Ah, João, como eu gostaria de escrever também alguma coisa, mas quando as pessoas souberem que o escritor é o filho de Judas, o traidor, os escritos vão perder o crédito, vão perder o valor. Quanto a você, João, você é uma pessoa que tem credibilidade. Eu estou certo que vão te ouvir. Por isso eu gostaria de sugerir algumas coisas, fruto da minha experiência como cristão que viveu entre cristãos muito melhores do que eu. Queria dizer, João, escreve para eles e fala que o amor não consiste em que nós amemos a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. João, diz para eles que não podemos dizer que amamos a Deus se nós odiamos os nossos irmãos. Fala para eles, João, fala para eles que devemos amar a todos, os pagãos, os inimigos, os pecadores. João, diz para eles que aquele que ama, diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, o seu irmão, é mentiroso. Eu queria te dizer uma coisa, João. Minha mãe sempre ora por você e pelos outros.
Olha, eu gostaria de dizer que tenho um grande respeito, uma grande admiração por você. Estarei sempre orando também por você. Do teu irmão em Jesus Cristo, Simão Bar Judas. Meus queridos, eu fiquei encantado com todas as pessoas que o Prado Flores vai pegando e escrevendo, a sogra de Pedro. Ninguém fala da esposa de Pedro, ele escreve do menino dos peixinhos, ninguém cita. Então ele vai escrevendo. Eu queria cada programa aqui ir colocando para vocês essas coisas. Isso é gostoso, não é alguma coisa que está nos evangelhos, mas é alguma coisa que leva a gente a refletir e pensar, como esse caso. Você vê que João vai escrevendo e fala que Judas era isso, era aquilo. No entanto, quando você pega o evangelho, fala: ninguém deve julgar ninguém, ninguém deve atirar pedra em ninguém. São coisas que a gente deve refletir para a nossa vida. Meus queridos irmãos, amadas irmãs, fiquem com Deus. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.